voltando às necessidades pessoais. Como consumidores, estamos o tempo todo esbarrando em demandas que ainda não foram atendidas pela indústria. E pouco adianta fazer sugestões às empresas. Em geral, o serviço de atendimento ao consumidor é utilizado para sanar dúvidas e lidar com reclamações, mas não está preparado para funcionar de forma estratégica. Infelizmente, ainda vivemos uma realidade em que todo o esforço, o foco e a dedicação das corporações estão em fazer você assinar o cheque. Depois disso, com raríssimas exceções, você deixa de ser a prioridade. Foi justamente esse sentimento de abandono que levou o jovem Michael a encontrar uma belíssima oportunidade disfarçada. Desde pequeno, o rapaz era apaixonado por computadores. No início dos anos 1980, com apenas 16 anos, adquiriu um Apple II só para desmontar e desvendar sua arquitetura interna. Depois, quando cursava a Universidade do Texas, passou a comprar e revender componentes e acessórios para os outros alunos. Foi esse contato com os fabricantes que deixou clara para ele a deficiência dos serviços. Apesar de negociar frequentemente com as mesmas empresas, Michael era tratado sempre como um cliente novo e desconhecido. "Mas eu compro tudo aqui, e você não me conhece", indignava-se. Não havia histórico de compras, preocupação em gravar seu nome, muito menos em conhecer suas preferências e necessidades. Outra deficiência observada pelo universitário foi que o preço final das mercadorias fugia completamente do controle das fábricas. Cada revendedor e intermediário adicionava livremente suas margens de lucro, e o produto chegava ao consumidor final com valores elevados. Todas essas dificuldades deram a Michael a certeza de que havia espaço no mercado para um novo tipo de empresa, um fabricante que conhecesse os fregueses pelos nomes, perfis e últimas compras. E que, exatamente por compreender suas necessidades, pudesse oferecer o que cada cliente estava procurando. Além disso, essa empresa poderia vender direto aos consumidores, eliminando os intermediários e com controle total sobre o preço final. Foi baseado nisso tudo que, em 1984, com apenas 19 anos, Michael Dell criou mais do que uma nova empresa, mas um novo modelo de vendas, um sistema revolucionário de produção em massa, que permitia a fabricação de computadores pessoais sob encomenda. No método tradicional, primeiro a indústria produzia um número X de equipamentos, depois os distribuía e rezava para vendê-los. Além de eliminar os estoques, a venda direta Dell impedia as remarcações. E os computadores chegavam ao consumidor final com preços bem menores. O modelo oferecia ainda a vantagem adicional de permitir que o próprio cliente acompanhasse o processo de produção de seu equipamento e até contribuísse para o aperfeiçoamento do projeto. Por surgir da observação do que interessava aos clientes, a Dell fez um sucesso meteórico. Em 1992, quando Michael tinha 27 anos, a empresa entrou para a lista Fortune 500. Em pouco tempo, ela se tornou líder mundial na fabricação de PCs. Atualmente, ocupa a vice-posição, atrás da Hewlett-Packard. Partindo de sua experiência negativa como consumidor, Michael nunca deixou a Dell ficar distante dos clientes. Dizem que, até hoje, ele próprio faz turnos no centro de atendimento da companhia, ouvindo as necessidades, queixas e solicitações dos compradores. Mesmo uma necessidade trivial, aparentemente sem importância, pode resultar em algo comercial. Foi o que aconteceu com o irlandês Hugh Beaver, em 1951. Ele tinha o hobby de caçar pássaros nos fins de semana nos arredores da Irlanda. Entre os amigos, Hugh se gabava de ser um exímio atirador. Porém, certa tarde, ele foi surpreendido por um bando de tarambolas, uma ave de pernas longas parecida com a cegonha. O caçador tentou alvejá-las, mas o bando inteiro escapou ileso. Os amigos caçoaram de Hugh: "Não acertou nenhuma, que belo atirador, hein? Tá ficando velho." O irlandês se defendeu dizendo que aquela ave não era como as outras, tinha uma agilidade fora do comum, talvez fosse a espécie mais rápida da Europa. Claro que a gozação só aumentou. Humilhado, Hugh decidiu pesquisar em livros, enciclopédias e revistas sobre a velocidade de voo das tarambolas. Não apenas não encontrou essa informação, como descobriu que nenhuma publicação dizia qual animal era o mais rápido, o maior, o mais leve e assim por diante. Acreditando haver descoberto uma brecha no mercado editorial, Hugh contratou 2 pesquisadores ingleses para levantarem a primeira coletânea de curiosidades deste tipo. Sendo diretor administrativo da cervejaria Guinness,
Rio Bivia convenceu a direção da empresa a bancar o livro. Assim, em 27 de agosto de 1955, foi publicada a primeira edição do Guinness, o Livro dos Recordes. Numa prova de que o interesse não era apenas dele, imediatamente o livro foi o mais vendido do Reino Unido. Com o tempo e as constantes edições atualizadas, a própria publicação acabou batendo um recorde. É o livro com copyright mais vendido do mundo, com 100 milhões de exemplares comercializados. Mas Hill não acertou em tudo, ao contrário do que ele defendeu no princípio. A ave mais rápida do mundo não é a tarambola, mas o falcão peregrino, que fazendo até 145 km por hora. Curiosamente, ao consultar o último Guinness, constatei que essa informação não estava lá. Será que o irlandês não quis dar o braço a torcer aos amigos? Um bate-papo com os colegas, o ambiente do trabalho, o cotidiano nas casas, todo lugar pode ser um terreno fértil para se detectar uma necessidade ainda não suprida pelos fabricantes. Diariamente, quando chegava em casa, o americano Earle Dickinson encontrava sua esposa com ferimentos nos dedos das mãos. Distraída, a mulher vivia fazendo pequenos cortes com as facas de cozinha e sofrendo queimaduras no fogão. Earle se sentia angustiado, mas a esposa não via gravidade. É só um cortezinho à toa, querido. Deixa para lá. Earle era comprador de algodão para Johnson & Johnson e não conseguia deixar para lá. Dia e noite pensava numa forma de atenuar os sofrimentos da companheira. Certa vez, ao passar pelo depósito da companhia, viu dezenas de caixas de gás e esparadrapo empilhadas e teve uma ideia. Colocou um pequeno volume de gás no centro de uma fita de esparadrapo e foi para casa testar a novidade. A mulher aprovou a solução improvisada. Além de proteger o ferimento, o curativo impedia o contato com líquidos como água e suco de limão, aliviando a dor. A invenção funcionou tão bem que Earle resolveu mostrá-la aos superiores. A princípio, o pessoal não demonstrou interesse. Mas quando ele demonstrou que era possível aplicar o curativo com apenas uma das mãos, a direção imediatamente compreendeu o potencial da ideia. Assim, graças a uma cozinheira desatenta e a seu marido dedicado, em 1920 o mundo conheceu o Band-Aid. De acordo com o website da marca, desde então foram produzidas mais de 100 bilhões de unidades do produto. Quem tem empregado em casa sabe que é comum, de vez em quando, se quebrar um copo, um prato ou lascar um vaso. Mas quem tem louças valiosas não costuma ser tão compreensivo com os acidentes. Era esta a situação em que vivia a socialite americana Josephine Cochrane, em 1886. Ela vivia dando festas para a alta sociedade e recebendo os convivas para jantares. Josephine tinha especial carinho por suas porcelanas chinesas, adquiridas em viagens pelo Oriente. Como advertir e até penalizar os empregados não estava impedindo os deslizes, ela decidiu pensar num jeito de proteger as peças na hora da limpeza. Note que era uma socialite, não uma engenheira, projetista ou marceneira. Movida pela necessidade e orientada pelo óbvio, Josephine imaginou uma caixa onde seriam colocadas as louças. Por um lado, entrariam jatos de água, e do outro, sairia o líquido levando a sujeira. Ela procurou especialistas apenas para materializar a ideia. Um marceneiro fez a caixa e um encanador fixou a bomba d'água e o cano para a saída. Com esse princípio absolutamente simples, foi desenvolvida a primeira lava-louças de que se tem notícia. Atualmente, o eletrodoméstico pode ser encontrado na maioria dos lares americanos. As tarefas domésticas do cotidiano estão no centro de grandes invenções da história, e de grandes discussões entre casais. São esposas se queixando de maridos que não ajudam nos serviços de casa, maridos reclamando da desenvoltura das esposas na cozinha, e esses atritos normalmente geram brigas, xingamentos e até troca de sopapos. Mas no caso abaixo, gerou uma empresa inteira. Na cidade de Dresden, sudeste da Alemanha, vivia um casal às turras. A esposa dava duro na cozinha e o homem reclamava de tudo. De todas as queixas, a que mais intrigava a dona de casa era a inconstância no sabor do cafezinho. De fato, apesar de utilizar o mesmo tipo de grão e as mesmas quantidades de água e açúcar, o resultado era sempre diferente. E dar-lhe críticas: hoje ficou forte, agora está fraco, põe menos água na próxima vez. A mulher estava perdendo a paciência. Antes de mandar o marido para aquele lugar, ela resolveu estudar as causas das variações e chegou à conclusão de que o culpado era o coador de pano.
Por ser usado várias vezes, o tecido guardava resíduos do pó de café e alterava seu sabor. A saída então era um coador descartável. A dona de casa pegou uma panela e fez vários furos embaixo. Depois, forrou o recipiente com papel mata-borrão, colocou o café moído e despejou água quente. O resultado agradou a ela, ao chato do marido e, posteriormente, ao mundo inteiro. Foi dessa forma que a senhora Melita criou o filtro de café, em 1908. Atualmente, a Melita é uma das 40 maiores empresas de alimentos e bebidas da Alemanha e está presente em 17 países. Esta não foi a única empresa que surgiu do desejo de alguém de tomar um café saboroso. Os amigos Jerry, Gordon e Zef também eram amantes de café e chá e viviam procurando um estabelecimento na cidade em que moravam, Seattle, onde pudessem saborear uma boa xícara. Era uma tarefa bem difícil no final dos anos 1960. Na época, os Estados Unidos já eram o país mais avançado do mundo. Mas, em assuntos de café, deixavam muito a desejar. Ao contrário dos europeus, os americanos nunca tiveram grande tradição com o produto. Nos supermercados do país, só se encontravam os tipos mais básicos de café. Para piorar, os fabricantes adicionavam grãos baratos à mistura para conseguir vendê-la a preços menores. Era comum ainda os supermercados deixarem as mercadorias nas prateleiras até o café ficar passado. Mas, como o paladar das pessoas não era lá muito desenvolvido, ninguém reclamava. Quer dizer, quase ninguém reclamava. Jerry, Gordon e Zef se queixavam muito. Tinham de recorrer ao serviço de correspondência para receberem um produto de qualidade. Não raro, viajavam 3 horas até Vancouver, no Canadá, para adquirir grãos mais selecionados. Finalmente, cansados dessa busca, resolveram abrir a primeira loja especializada em café de Seattle. Não esperavam ganhar dinheiro com o negócio. Sabiam que os americanos não eram exigentes com o produto. Cada um contribuiu com $1,35 mil. Juntos, conseguiram um empréstimo bancário de $5.000. Com o dinheiro, alugaram um bom ponto, montaram a loja e a abasteceram com os melhores tipos de café. Faltava apenas o nome. Amante de literatura, Jerry foi buscar inspiração em Moby Dick, de Herman Melville. No romance, há um marinheiro com um nome bem sonoro. Ao apresentá-lo aos sócios, Jerry argumentou que seria uma boa forma de homenagear os primeiros vendedores de café que viajaram pelo mar. O nome foi aprovado. Para o logotipo, imaginaram um tema náutico. Ao consultar livros antigos, o artista gráfico contratado encontrou uma interessante xilogravura escandinava do século XVI, uma sereia nua com os seios cobertos por longos cabelos. O artista defendeu: "Esta mulher é tão sedutora quanto os seus cafés." Assim, em abril de 1971, abria as portas em Seattle a primeira Starbucks Coffee, Thea, and Spice. Nos 10 anos seguintes, os amigos abriram outras 3 filiais na mesma cidade. Como apaixonados pelo assunto, eles continuaram se aprofundando no tema. Viviam em busca de grãos especiais, trocavam informações com mestres do mundo inteiro e acabaram desenvolvendo um estilo único de torrefação. Paixão pelo produto, obsessão pela qualidade e um ambiente de amigos. Como numa semente, a pequena loja já continha o necessário para se transformar na maior rede de cafeterias do mundo. Faltava apenas a visão e a ambição de um grande empreendedor. Mas essa é uma outra história. Importante dizer que nenhum dos 3 companheiros era empresário ou tinha revelado qualquer talento especial para estabelecimentos comerciais. Jerry Baldwin era professor de inglês, Gordon Balquer, escritor e Zef Ciego, professor de história. Eram apenas sujeitos comuns com uma necessidade específica. Como nos casos anteriores, qualquer um com igual interesse poderia ter tido a mesma ideia. Isso toca num ponto interessante. Quando escrevia meus artigos no Valor Econômico, de vez em quando recebia algum e-mail dizendo o seguinte: "Mas você só fala de gente que entrou para a história, como Gillette, Melita, Ted Turner. Não sou como eles, sou apenas um sujeito comum." Ao pesquisar material para este livro, tive a oportunidade de estudar a biografia de vários desses personagens. E posso afirmar que, salvo exceções como Asa Candler, da Coca-Cola, Steve Jobs, da Apple, e Thomas Edison, fundador da GE, a grande maioria estava longe de ser gênio. No máximo,
Eram pessoas esforçadas se debatendo com problemas do cotidiano, em casa ou no trabalho, gente comum que, graças à persistência, otimismo, ousadia e, por que não dizer, sorte, tiveram a felicidade de aparecer com a ideia certa no momento certo. Em muitos casos, a única sacada que tiveram na vida foi justamente aquela que lhes rendeu fama, fortuna e impérios. A maior prova disso é que, ao serem indagados sobre qual a fórmula do sucesso, vários deles dão a única resposta que conhecem, aquela que deu certo com eles. Lembre-se do conselho dado a King Gillette pelo amigo William Painter, o criador das tampinhas descartáveis: para ganhar dinheiro sem parar, crie algo descartável. Ou do caso de Armand Hammer, o americano que foi para a União Soviética nos anos 1920 e se aproveitou da Revolução Comunista para enriquecer. Hammer intermediou transações entre os dois países, trocando barris de caviar russos por trigo americano e vendendo tratores Ford. Certa vez, um jornalista perguntou a ele qual a receita para se tornar milionário. A resposta foi a seguinte: não há mistério algum. Você simplesmente deve esperar por uma revolução na Rússia. Em seguida, pegue todas as suas roupas de inverno e vá para lá. Conhecer histórias como essas pode ajudar bastante a despertar a sua criatividade. Você pode simplesmente pegar o mesmo raciocínio e aplicar em outra situação, como fez King Gillette. Ou pode combinar diversos casos e criar algo totalmente novo. O importante é ficar atento para identificar um produto ou serviço que ainda não tenha sido explorado pelas empresas. Uma necessidade sua pode não ser apenas sua, pode ser um desejo do mundo inteiro. Por exemplo, você acredita que, até os anos 1950, nos Estados Unidos, não havia uma única revista masculina de qualidade mostrando mulheres nuas. É verdade. Até aquela época, as publicações voltadas para homens falavam de caçadas, armas, esportes, carros, pasme, tinha até revista de tratores. Mas nada sobre o interesse número 1 de qualquer marmanjo, garotas. Claro que havia uma razão para isso. A sociedade americana sempre foi muito tradicional, conservadora e até repressora, o que desestimulava as editoras a lançar algo mais ousado. Essa lacuna intrigava F. Aos 27 anos, o então diretor editorial da revista infantil Children's Activities enxergou naquilo um grande futuro, tanto que resolveu largar o trabalho e apostar em uma nova revista. Com familiares e colegas, levantou $500, que usou para adquirir as fotos de uma linda modelo, uma loira que havia posado nua para um calendário. F estava ciente de que uma publicação com aquele teor enfrentaria protestos. Por isso, se empenhou em recheá-la com artigos sofisticados e ficção erótica de qualidade. Para nome da revista, escolheu Stag Party, algo como farra, em português. O símbolo selecionado foi o desenho de um servo fumando, à espera de companhia feminina. Estava tudo pronto. Porém, na véspera do lançamento, a notícia bombástica: já existia no mercado uma revista chamada Stag Party. Era preciso criar outro nome em menos de 24 horas. Aflito, F começou a rabiscar diversas opções: Top Hat, Bachelor, Gentleman, mas nenhuma lhe agradava. Foi então que um amigo sugeriu: e se fosse Playboy? Não dá. É o nome de uma fábrica de carros. Não é mais, F. A fábrica faliu. Não dá mais para fazer suspense. Este foi o nome escolhido por Hugh Hefner, ou F, para os mais íntimos. O editor resolveu buscar também uma nova mascote. O diretor de arte Paul fez o melhor que pôde, mas não conseguiu algo satisfatório a tempo. Assim, aos trancos e barrancos, em dezembro de 1953, foi publicada a edição número 1 da Playboy. Número 1, por assim dizer, F estava tão inseguro com o futuro da revista que nem chegou a numerá-la. Já na edição de estreia, o editor mostrava seu talento em escolher estrelas. Sabe quem era a desconhecida modelo cujas fotos custaram apenas $500? Marilyn Monroe, então em início de carreira. Sua imagem saiu estampada na capa e na página central. Dos 69.500 exemplares distribuídos em bancas, 54.175 foram vendidos em poucas semanas, um sucesso e tanto para um novo título editorial. A segunda edição já exibia o novo mascote, o simpático coelhinho de gravata que se transformaria em marca mundialmente conhecida.
A título de curiosidade, segundo F, o coelho foi escolhido por sua divertida conotação sexual, e a gravatinha para dar uma ideia de sofisticação. A imagem se tornou tão famosa que, 6 anos depois de seu lançamento, era possível enviar uma carta para a revista usando apenas o coelho no lugar do endereço. Mas a trajetória de Hugh Hefner não foi feita só de sucessos. A Playboy enfrentou forte oposição das autoridades americanas. Órgãos oficiais, entidades de defesa da moral e alguns segmentos da sociedade acusaram a publicação de violar as leis e promover a obscenidade. O editor chegou a ser preso, em 1963. Para escapar da perseguição, Hefner se empenhou em elevar cada vez mais o nível da revista. Convidou respeitados autores a publicar artigos e obteve entrevistas com grandes personalidades, como o músico Miles Davis e o astrônomo Carl Sagan. O esforço valeu a pena. A Playboy se transformou no maior porta-voz do universo masculino, traduzindo seus desejos e tendências sempre com bom gosto e qualidade. Para Hefner, a publicação nunca foi uma revista erótica. Em suas palavras, a Playboy é uma revista de estilo de vida, em que o sexo tem um papel importante. Eis uma outra inovação envolvendo uma famosa revista americana na década de 1950. Até aquela época, jornalistas de negócios e editores econômicos tinham dificuldades em comparar empresas e analisar evoluções de desempenhos financeiros. Isso porque não havia disponível uma classificação confiável de companhias por tamanho, faturamento e crescimento. Pensando em suprir essa necessidade, um assistente de redação da revista Fortune resolveu por conta própria elaborar uma lista com as maiores organizações dos Estados Unidos. Para a enorme pesquisa de dados, contou com o auxílio de uma secretária. Com o ranking finalizado, o rapaz o deixou afixado numa das paredes da redação. Quando o diretor viu a lista, achou-a tão interessante que decidiu publicá-la já na edição seguinte. Foi assim que nasceu a lista Fortune 500. Descobriu-se aí o enorme fascínio que os rankings despertam em leitores, empresas e jornalistas. A Fortune 500 virou base de comparação empresarial e inspirou todos os outros rankings que surgiram depois. O primeiro ranking, a primeira revista masculina, a primeira rede especializada em café. Você pode estar pensando, antigamente, era mais fácil ter ideias originais e criar negócios novos, porque praticamente nada existia ainda. Hoje é muito mais complicado, tudo já foi feito. É fato que, analisando o passado, vemos quantas oportunidades evidentes já foram exploradas. Mas a verdade é que essas soluções não foram tão explícitas em sua época. Foi preciso um aguçado senso de percepção e oportunidade, além de iniciativa e capacidade de realização, para que as pessoas emplacassem suas ideias. Numa perspectiva histórica, podemos concluir que nunca houve uma época realmente fácil, talvez daqui a 50 anos, quando olharmos para trás, pensemos que produtos e serviços como iPod e Google tenham sido soluções óbvias, mas hoje sabemos o quanto isso exigiu de persistência de seus criadores e como a tecnologia precisou evoluir para tornar possíveis tais sonhos. Pode não parecer, mas hoje como há 100 anos existem inúmeras oportunidades disfarçadas ao nosso redor. Diariamente, novas necessidades estão surgindo, porque o mundo evolui, alterando os hábitos de consumo e a vida de todos.